De volta com o Bandeirantes Acontece, na entrevista de todas as tardes. Nós vamos falar de uma questão que é política, é humanitária, mas é econômica também. Lá na Bielorrússia, o Belarus, a fronteira com a Polônia, uma crise enorme, União Europeia impondo sanções à Belarus. E hoje teve uma entrevista do líder daquele país, o polêmico Lukashenko, dizendo, só para deixar a coisa ainda mais grave, que as tropas devem sim ter facilitado a entrada de imigrantes no território da União Europeia. E esse foi um dos motivos dessa. Então, uma retaliação da sanção que já era originária de problemas exatamente desencadeados a partir de tudo aquilo que Lukashenko coloca como política para aquele país. E a região fronteiriça com a Polônia é exatamente o local da maior crise. Por que Belarus tem a ver com a nossa entrevistada de hoje, que é a Maísa Romanello, analista da consultoria Safras e Mercado? Porque Belarus é fornecedora de um ingrediente fundamental para fertilizantes, e isso pode causar uma falta desse produto e causar problemas na safra aqui no Brasil. Nós vamos conversar com a Maísa. Como vai, Maísa? Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. A ministra da Economia, da Agricultura, Tereza Cristina, chegou a admitir mesmo que as sanções podem trazer problemas para a produção de alimentos, prejudicar a área plantada, porque os fertilizantes que usam matéria-prima a partir da Bielorrússia, que é o potássio, talvez não estejam recebendo esse produto da maneira como deveriam e não vão entregar da maneira como estava planejado. Como é que vocês têm observado essa crise? Bom, a Bielorrússia ela fornece em torno de 20% do volume de potássicos para o Brasil, é uma das maiores produtoras de fertilizantes potássicos do mundo, aí ficando atrás do Canadá e da Rússia. E o que a gente está vendo, como você disse, essa crise migratória, ela vem e atrapalha até a agricultura brasileira, né? Essa situação para a safra agora de verão não vai prejudicar, porque a gente já tem os volumes garantidos, já está até plantando, já está aí quase que 100% plantada a safra, em torno de 70% hoje. Então, para a safra de verão, a gente está garantido, não vai ter problema. Agora, o que a gente está vendo, claro, é um aumento muito expressivo nos preços dos potássicos, né? Esses preços já vinham crescendo devido à baixa disponibilidade por outros fatores, por exemplo, algumas minas da Mosaic que acabaram fechando, e aí essa situação da Bielorrússia ela vem e gera ainda mais incertezas quanto ao fornecimento. A gente teve uma demanda recorde também por potássicos no final de 2020, início agora de 2021, então tudo isso gerou incertezas quanto à disponibilidade de potássicos. E como a gente é muito dependente das importações, isso realmente acaba pesando. Mas posso tranquilizar que agora para safra que já está implantada não vai ter esse problema. Para a safrinha também o problema ainda não vai ser tão grande por conta que já foram garantidos grande parte do volume também. A questão mais é do custo mesmo, né? A gente viu os potássicos passando aí de 250 a 300 dólares no início do ano e agora está chegando em torno de $1.000. Então é realmente um impacto muito grande nos custos de produção agrícola e a gente vai ver isso na próxima safra de verão daqui a um ano também. Mas é claro que não dá para saber quanto tempo durará essa crise entre Bielorrússia e Polônia, mas independentemente dessa crise, que está envolvendo inclusive a OTAN, mas já há uma série de sanções impostas à Bielorrússia por conta da ditadura do Lukashenko, repressão a manifestantes, a dissidentes, a oposição, enfim. E não há, pelo menos à vista, perspectiva de mudança nessa política de sanções contra a Bielorrússia. E você já disse, há uma garantia para esta safra, que já está plantada ou está sendo plantada em parte, e uma garantia para a safrinha. Então, daqui a um ano, por exemplo, o cenário é de preços muito altos, se não houver uma mudança nessa crise, ou de desabastecimento. E nesse caso, o Canadá pode ser uma alternativa para fornecer esse adubo para o Brasil?
Vamos lá. Essas sanções elas vão começar a valer a partir de dezembro, né? Então, tudo que a gente viu até agora foram basicamente especulações. A gente vai ver o que vai acontecer mesmo agora, a partir do dia 6 de dezembro, que elas vão passar a valer formalmente. Então, a gente ainda nem sabe qual vai ser o impacto disso. Daqui a um ano, a gente teve a boa notícia essa semana de que a ministra Tereza Cristina ela está tentando resolver a situação, ela está agindo rapidamente. E o que pode acontecer é o Brasil fazer mais ou menos a mesma negociação que a gente tem com o Irã, de fazer uma troca aí, então, com a Bielorrússia, fornecer o grão e receber o fertilizante. Mas, realmente, a gente ainda não tem como saber como isso realmente vai se dar, porque é difícil para a gente negociar lá com os bancos da União Europeia e também receber o produto por conta que vão dificultar o escoamento às exportações da Bielorrússia. Então, essa vai ser a grande dificuldade. A ministra também, você falou sobre o Canadá, né? O Canadá é o principal produtor aí de potássicos, mas a Rússia também é muito importante, fornece muito fertilizante para o Brasil, é a principal fornecedora. E a ministra, ela foi até a Rússia agora, nessa quarta-feira, se eu não me engano, e conversou lá com autoridades, com representantes de grandes empresas, Fosagro, Eurochem, para conversar sobre esse fornecimento. Então, e ela conseguiu uma resposta positiva de que a Rússia vai garantir esse fornecimento para o Brasil, vai dar prioridade para as nossas relações comerciais. Então, acredito que a gente vai ver aí grandes importações vindo da Rússia. A Rússia ela estava diminuindo as exportações, assim como a China, para manter o produto no mercado dela, né, segurar os preços, mas a ministra conseguiu negociar para o Brasil, então isso é uma notícia que traz um alívio nessa situação toda. Maísa, nós tivemos um ano de aumentos consideráveis na alimentação, além de tantos outros setores. Claro que o petróleo pesa nisso, claro que a cotação do dólar tem um peso muito grande e também a demanda por produtos brasileiros no mercado externo. Olhando para início de 2022, que produtos, se é que há, mas que produtos você enxerga que podem ter ainda uma elevação de preços? Pode haver problema, por exemplo, não no abastecimento, mas no custo do milho, do trigo. Isso pode encarecer, e quando a gente fala de milho, a gente fala de ração animal também. A expectativa para o ano que vem é de preços altos e subindo, estabilização ou redução de preços? Certo, é difícil falar no geral, né, o que vai acontecer com cada um desses insumos, mas assim, dos fertilizantes a gente não vê expectativa de queda. A gente, mesmo que tenha esse fornecimento, os preços vão continuar elevados, porque realmente diversos fatores levando a tudo isso, inclusive crise energética lá na China, enfim. A gente vê os custos, né, agrícolas aumentando não só para os fertilizantes, não é minha área, mas a gente vê os defensivos também com problemas de fornecimento lá da China também, também elevando muitos custos, fora maquinário e diesel, como o senhor citou. Então, provavelmente a gente vai continuar com essa inflação. A demanda agora, durante essa recuperação pós-pandemia, está muito elevada. China voltando com tudo na indústria, então tudo isso vai pesar sim nos custos, a gente vai continuar vendo esses custos, acredito que elevados por um bom tempo. As commodities agrícolas ainda estão com preços bons, acredito que vão se manter, tudo isso vai depender também de safra nos Estados Unidos, as safras brasileiras também, como vai ser o rendimento, né? Conforme os preços das commodities estejam bons, a demanda por fertilizante vai continuar. Então, a gente tem que estar de olho nessas relações de troca, como que isso vai ser. Mas, claro que já as próximas safras, a safra do ano que vem, vai ter, sim, aumento de custo, e um desses fatores é os fertilizantes. Mas tem um risco de desabastecimento de alguns desses produtos no mercado interno, né? Desabastecimento, eu acredito que é muito forte falar em desabastecimento no momento para o ano que vem. Dos fertilizantes, eu acredito que não vai ter desabastecimento, porque a gente realmente está conseguindo importar bastante produto, já tem essa garantia da Rússia, então a gente está, de certa forma, garantidos até então.
Para os outros insumos, eu realmente não posso afirmar que eu não tenho tanto conhecimento assim. Mas os defensivos, eu sei que a situação está um pouco crítica também, mas eu acredito que vai ser mais uma questão de quanto a gente vai poder pagar por eles, né? Por esses insumos. Então, a gente vai ter o produto, mas vai ter que pagar mais caro por eles por conta de uma demanda e oferta restrita. Então, realmente, a gente tem que estar de olho nos preços das commodities para ver como vai estar essa relação de troca, para ver se compensa comprar, como vai ser essa compra, porque os preços vão estar bem caros. Ô Maísa, aproveitando a tua participação aqui no Acontece, e você, já que você falou da safra que vem, só para colar duas perguntas em uma. Primeiro, se a perspectiva para a próxima safra continua sendo bastante positiva, a gente sabe o tamanho que a agricultura tem no PIB brasileiro. E um outro aspecto, que é a possibilidade de nós termos menos chuvas no próximo período, uma vez que há um fenômeno aí de Laninha não conectar com o El Ninho e nós temos temperaturas mais baixas, o oceano está com temperatura mais baixa, pelo menos 1,5 grau a menos do que se imaginava que seria, e isso caracterizaria colar dois fenômenos iguais, o que não é normal ou historicamente são poucos os registros disso acontecer. Isso caracterizaria um momento menos quente ou mais frio e menos chuvas em decorrência disso. Como é que vocês, que são os especialistas, para o resultado desse segmento, estão avaliando a previsibilidade de participação da agricultura no PIB no próximo ano? Certo. Bom, a agricultura realmente vai depender de todas essas questões climáticas, né? A gente viu 2021 foi um ano muito difícil, que teve aquela seca, teve geada, tudo isso impactou muito na produção e agora os agricultores querem recuperar tudo isso, né? Querem produzir bastante, então eu acredito que a produção das próximas safras vai ser realmente vai ser elevada. A gente tem demanda para isso, já tem vendas para isso, então eu acredito que vai continuar elevada, mas realmente a gente tem que ficar de olho nessas questões climáticas. Esse realmente eu não sei dizer exatamente as projeções, porque eu sou especialista de fertilizantes mesmo, mas eu acredito, até pela demanda dos fertilizantes, a gente consegue olhar o que os agricultores estão esperando, né? Então, pelas altas compras dos insumos, a gente percebe que realmente vai ter bastante investimento nas lavouras. O que pode acontecer devido aos altos custos dos insumos é ter uma migração do milho para a soja. A soja demanda menos fertilizantes, por exemplo. Então, pode ter essa migração em partes, né? Alguns agricultores podem optar por plantar a soja em detrimento do milho por conta dos custos dos insumos. Tudo isso a gente vai estar acompanhando. Realmente, eu acredito que o clima pesa bastante aí. 2021 foi realmente muito difícil. Então, as expectativas agora para a safra 21-22 é de alta produção, porque as chuvas vieram bem agora para o plantio, né? O plantio está bem adiantado, então provavelmente a gente vai ter uma janela boa também para a safrinha, então eu acredito que a produção esperada consiga ser bem positiva. Tá perfeito. Nós conversamos aqui com a Maísa Romanello, que é analista da consultoria Safras e Mercado. Maísa, muito obrigado pela sua atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.